Atenção, São Paulo, porque agora nós vamos ao vivo lá para o interior do estado de São Paulo, para essa bela cidade, uma cidadezinha maravilhosa, de um povo muito legal, que é Cunha, a cidade onde aconteceu essa tragédia. Lá está a repórter Patrícia Ferraz, que está do lado do pai, o senhor José de Oliveira, com quem a gente aprendeu a conviver e também admirar pela sua força, pela sua fé. Patrícia, você manda daí, faz a primeira pergunta e me repassa que eu estou ansioso de falar com esse homem, né? Porque eu acho que a prisão desse cara representou muito para a família. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Geraldo. Bom dia a todos. Olha, o que você falou é isso mesmo, assim, o seu José Benedito de Oliveira, pai das meninas, ele dá um exemplo de força, a gente tem visto nas entrevistas e agora presencialmente a gente verifica isso também. Seu José, bom dia para o senhor. Qual que é o sentimento agora que o Ananias está preso? O senhor está, assim, um pouco mais aliviado? A gente sente assim até um pouco aliviado, até porque a própria população estava assim, amedrontada por esse caso, né? E a gente queria saber justamente se é ele mesmo que tinha sido a causa do assassinato das meninas, né? Então a gente, não pela prisão, porque é tão triste uma prisão, mas sim para ele falar, para a gente não correr o risco de julgar alguém sem dever, na é verdade. Mas agora a gente já sabe, ele confessou que é ele mesmo, né? Então agora a gente espera dele uma conversão, espera dele uma transformação, né? De um coração de pedra, um coração duro, para um coração humilde e sincero. Na verdade, porque o que a gente quer de cada um de nossos irmãos, não, principalmente dele, porque eu sei que muitos, né, não terão uma coragem tão brutal com ele, porque aquilo ali que aconteceu, a gente sabe que não é de Deus, não é coisas normal, é uma coisa que ele fez pela dominação do mal. Na verdade, a gente não quer isso, a gente quer paz para o mundo, paz para as famílias, porque elas esperam a paz, mas infelizmente o mundo está cheio de ódio, cheio de coisas, mas a gente não vai por isso, a gente pede em Deus a força, é só Ele que nos dá força, porque a gente tem que ser um instrumento de Deus nas mãos de Jesus mesmo, porque é um instrumento de Deus para falar de Deus, para a gente querer esperar a paz, porque a paz só vem de Deus, né? E a gente espera que ele se transforme de um coração de pedra, um coração frio, para um coração fervoroso na fé em Deus, né? Essa é a coisa mais importante, né? Geraldo, tem alguma pergunta aí? Bem, obrigado, Patrícia. Senhor José, aqui é o Geraldo Luiz, do Balanço Geral. Senhor José, no momento de extrema dor, né, onde a polícia agora conseguiu deter o cara que tirou a vida das suas duas filhas, né? Primeiro que o Brasil deve estar impressionado com o senhor, não que o senhor devia estar falando com um coração cheio de ódio, mas a polícia acredita que ainda esse cidadão tenha tido a ajuda de alguém para matar as suas duas filhas. Mas eu gostaria, muitas pessoas fazem uma pergunta o seguinte, esse cara, ele era muito próximo da família de vocês? O senhor acolhia ele chegou a entrar na casa do senhor? Como que era o relacionamento da sua família, do senhor José, com esse rapaz? O relacionamento dele era muito íntimo, muito perto da gente, porque até porque toda a família a gente tinha uma estima muito grande por ele e por toda a família, né? Eu não tenho nada de ódio contra elas e nem contra ele também, não sei o porquê que ele fez isso. Então eu gostaria de saber o porquê, qual o motivo que veio ele a fazer esse tipo de coisa, né? Porque ele não gostaria, não esperaria de acontecer tudo isso que aconteceu. Brutalmente tirar a vida das minhas filhas, né? Então, não sei o porquê. E ele era próximo, tinha amizade, ele é uma pessoa que até trabalhadora. Ele trabalhou com a gente, trabalhou lá com a lavoura de verdura, prestando serviço, né, à comunidade. Então, de repente, veio a fazer esse tipo de coisa. Agora, não sei o porquê, a gente também... Senhor José, me responda uma coisa. Como que esse homem, como que o senhor contratou ele? Como que ele chegou até no sítio? E a doutora Sandra, a delegada, falou o seguinte, falou, olha, ele ficou enfurecido porque as suas filhas zombavam dele, né? Dizer que ele era fedido, isso nada justifica, né? Nada justifica. Mas essas duas perguntas, quem que contratou ele? Foi o senhor? Como que esse homem chegou até o sítio do senhor?
Foi através da família, a gente se dava muito e se dá com o pai dele, com a Maria, irmã dele, que é umas pessoas maravilhosas, pessoas que a gente tanto ama eles. Então ele aproximou através da amizade dos pais, amizade da irmã, e ele foi chegando, conquistando a amizade, e a gente teve amizade com ele, e foi assim uma coisa suave, como com qualquer outro irmão. Então, agora, enquanto isso que ele dizia, isso aí são acusações, porque nunca essas meninas faria isso a ele, nem fez, porque as meninas, eles tinham uma amizade com ele, tinha amizade com toda a família, as meninas eram populares, as meninas que, aqui na cidade, portanto, na manifestação que teve aqui, depois, após os 2 dias do enterro das meninas, foi uma coisa, mais de 3.000 pessoas na praça fazendo aquela homenagem às meninas. Então é uma coisa que isso aí não é verdade, isso aí as meninas são as meninas, eram e são, eu tenho certeza que perante Deus, essas meninas foram as mártires inocentes. O senhor acha que ele pode ter feito isso porque gostava de uma das duas, da mais nova, que ele, né, a suspeita que ele gostasse da mais nova? O senhor acredita que pode ser esse o motivo? Eu acho que nada mais, nada menos, é esse o motivo, porque ele gostava da Juliana, né? E até porque muitas vezes ele brincou comigo, se acontecesse um namoro, se eu aceitaria. Falei, sim, eu não tenho preconceito de nada, não tenho preconceito de cor. Senhor? Ele chegou a falar isso, quer eu dizer não que tenho preconceito. Quer dizer que ele chegou a comentar isso com o senhor então, senhor José? Olha, eu gosto da sua filha, e se um dia eu namoro... Ele chegou a comentar isso então com o senhor? Ele chegou 2 vezes a comentar isso comigo, se ela gostasse dele, que se eu aceitava ele. Eu falei, sim, eu não tenho preconceito de nada. Eu falei, eu quero que você entenda, Nanise, que ela é uma adolescente, menina ainda, criança, e ela tem um futuro para frente. Ela sempre ela falava, pai, eu não é só ele que eu não quero namorar, eu não quero namorar ninguém, eu quero estudar, eu quero ter um futuro, porque com estudo é difícil o emprego, imagina sem estudo. Senhor José. E a gente, na medida do possível, senhor. Olha, me perdoe, todos nós aqui, a gente percebe, e eu sou do interior, a gente percebe que a gente do interior, eu estou vendo o coração que esse pai tem. Eu estou com uma pergunta aqui, mas não é medo, não é essa palavra. Eu não sei se eu faço essa pergunta eu não sei se eu faço essa pergunta que o meu coração está pedindo para fazer para o senhor, diante desse sentimento que está saindo do seu coração. Eu posso fazer? Pode fazer sim, não tem problema não. Se eu puder responder para o senhor, eu respondo. Se eu não tiver a possibilidade, eu não vou responder, né? Não é verdade? Que homem de Deus, né? Que coração. Pode o senhor fazer. Rapaz. Senhor José, o senhor, diante de tanta violência que acontece nesse país, a gente vê pais que perderam seus filhos diante da violência, gritando, com o coração cheio de ódio, e a gente vê que o senhor busca na fé e diante da palavra do Cristo, de Deus, né, se sustentar aí com a sua família, né, não mantendo ódio. O senhor consegue falar na palavra perdão, e um homem que não consegue sentir ódio nesse momento, que qualquer um de nós estaríamos sentindo ódio, o senhor perdeu 2 filhas. Se um dia o senhor tiver que encontrar com esse cidadão e falar alguma coisa para ele, o senhor teria essa coragem espiritual? E por que o senhor nesse momento de perda, o senhor não sente ódio, senhor José? Olha, eu não sinto ódio de maneira alguma, porque o próprio Cristo não sentiu ódio daqueles que estavam nos crucificando ele, naquele momento que ele estava próximo a ser martirizado. Ele mesmo disse ao Pai, Pai, perdoe porque eles não sabem o que faz. Então, eu como pai, como pessoas humanas, mas eu sei que Deus me usa e Deus me cuida. Muitos podem até falar, isso ele está falando da boca para fora. Não, eu estou falando do coração. Estou falando de coração, estou falando porque Cristo, Ele perdoou e Ele continua perdoando. Ele com esse exemplo de pai, exemplo de amor, Ele deixou para nós perdoar. Dou quem doer, não importa o que critica alguém, me critica, não importa. Eu quero falar aquilo que eu sinto, é aquilo que o amor de Deus nos manda, é aquilo que Deus é para cada um de nós. Deus é amor, Deus é a paz, Deus... Então eu falo de coração. Eu falo de coração,
Eu gostaria até, um dia, se for possível, a gente falar com ele pessoalmente, de olho a olho, porque amigo, a gente não se esconde um do outro. Amigo de verdade é aquele que dá vida até pelos seus amigos. Então eu sou uma pessoa sofredora da roça, como a gente acha que eles também foram pessoas. Só que a gente acha que no momento ele não tem aquele amor que Deus ainda preparou no coração dele. Entendi. Então eu peço a Deus que nos toque o coração dele, que ele passe a ser um cristão de verdade, passe a ser como São Paulo. São Paulo era um perseguidor dos cristãos, mas ele se transformou o maior dos discípulos de Jesus, né? Patrícia. Muito obrigada, seu José Benedito. Parabéns pela força. Pode falar, Geraldo. Não, eu nunca vi coisa igual. Eu tô surpreso aqui. Não que você tivesse entrevistando um pai, que ele tivesse falando, tem que morrer, tem que matar, olha, preso aí na cadeia, matem. Não, mas a gente, né, diante de tanta violência, vê um cara com o coração aberto. Você quer comentar alguma coisa para finalizar a sua participação em Cunha, Patrícia? Agradecendo aí a tua viagem, aí, as informações aí, Patrícia. Olha, Geraldo, realmente, assim, a gente já tinha acompanhado algumas entrevistas do seu José Benedito e já ouvido algumas palavras dele, mas, assim, na presença dele é impressionante. Fica parecendo até demagogia, mas não é. Ele é uma pessoa de muita fé, de muita força e que realmente emociona a gente.